E aí, gente, tudo bem? Vocês sabem o que são fluxos filhos? Basicamente, o fluxo filho é um fluxo que é chamado por outro fluxo do Power Automate, né? Em algum determinado momento, o fluxo pai chama o fluxo filho para fazer toda a automação que você construiu, né? Geralmente a gente usa fluxos filhos para destrinchar a sua lógica em lógicas menores, geralmente para diminuir processamento, execuções, ou você precisa que aquilo seja feito assíncrono. Meio que dividir uma parte do seu fluxo total em outros fluxos filhos, né? E aí, como que a gente faz um fluxo filho efetivamente? A primeira coisa é que um fluxo filho, ou você só consegue fazer essa interação entre fluxo filho e fluxo pai se ambos estiverem na mesma solução. Então, se eu vier aqui, por exemplo, se eu vier aqui, por exemplo, eu vou pegar essa solução de teste, eu acredito que eu já coloquei aqui, isso mesmo. Nesse caso, eu vou até, eu tenho esse teste fluxo filho, mas eu vou usar ele como exemplo. Vamos abrir aqui o nosso fluxo filho, e o nosso fluxo filho tem uma coisa muito importante, que é qual? Um fluxo filho precisa necessariamente ter uma resposta em específico, né? Uma ação em específico. Qual que é essa ação? Eu vou voltar aqui para o design clássico, preferência, como sempre eu digo, é mais de você. Aqui, vamos apagar esse aqui, a gente não vai utilizar esse aqui. O fluxo filho ele vai ser disparado manualmente, o gatilho não importa nesse sentido, mas tem um ponto importante que é o quê? Você vai utilizar essa ação aqui do Power Apps no fluxo filho, que é responder ao Power App ou flow. Por quê? Você precisa ter uma resposta dentro do seu fluxo filho, entendeu? E aí, nesse caso, no meu fluxo filho, vai só literalmente responder. A gente não quer fazer nada, configurar nada, só para entender como construir efetivamente. E aí, nesse caso, o nosso fluxo filho está pronto. Se a gente voltar para a solução, né, a gente já consegue criar o fluxo pai e chamar esse fluxo filho. E aí, se nós voltarmos aqui, a gente pode ver aqui que eu posso criar do zero um fluxo. Cadê? Automação, vou criar um fluxo da nuvem instantânea, para a gente poder só chamar. E aí eu quero chamar aqui, teste fluxo pai. Esse aqui vai ser o meu fluxo pai. Novamente, a gente não vai fazer nenhum fluxo de exemplo nem nada. Eu quero mostrar para vocês que é possível chamar o fluxo filho. E para isso, eu posso digitar aqui filho, que vai aparecer aqui nas actions de fluxos, executar um fluxo filho. Você vai selecionar, vocês podem ver aqui que eu tenho várias opções de fluxos, e aí nesse caso eu vou selecionar o meu teste fluxo filho. Mas aí eu vou mostrar para vocês uma coisa importante. Se eu chamar qualquer outro aqui, no momento que eu salvar, ele vai reclamar. Ó, tá vendo que ele deu erro aqui? Atualize o fluxo filho para a ação executar um fluxo filho e encerrar com uma ação de resposta. Por quê? Esse meu fluxo aqui, ele não tem uma ação de responder. Não está aberto aqui. Mas ele não tem aquela action que a gente colocou de responder a um fluxo ou Power Apps. Então, consequentemente, ele não consegue agir como um fluxo filho. Agora, se eu troco aqui e salvar, ele vai salvar. Agora, por motivos de cache, o fluxo salvou. Eu vou clicar em salvar aqui de novo só para vocês verem. Mas aquele erro que a gente teve ali inicialmente, ele não estava errado. Era puro cache. Quando der F5 aqui eu cortei, pra vocês não ficarem esperando também. Ele voltou já, salvou como esperado. E eu vou mostrar para vocês aqui o porquê que tem que ser feita uma solution. Vocês vão ver que não aparece a opção de chamar fluxos filhos. Se eu vier aqui e criar um do zero, vamos chamar aqui novamente só com o fluxo disparar sem um botão, né? Alternar sem salvar. E aí vocês vão ver que se eu digitar filho aqui, ele não aparece mais a opção. Eu não tenho mais a opção de fluxos, eu não tenho. Aqui, se eu digitar fluxo filho, ele não aparece. Então, eu preciso necessariamente criar os meus fluxos filhos em uma solução, para eles poderem ter referências entre si e poderem chamar um ou aos outros, né? E aí que eu vou fazer? Cara, sua criatividade, sua liberdade, o que você vai fazer, né? Na construção do fluxo pai, quais são as lógicas. Óbvio que a gente vai explorar isso potencialmente em cursos, vídeos
daqui, mas eu queria trazer para vocês aqui como criar efetivamente um vídeo curto e direto, né, nesse problema. A gente se vê em qualquer vídeo. Valeu!